A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer muito grande poder estar aqui essa noite para falar da paz de Deus, para falar do Senhor, para falar da sua palavra. E antes que comecemos a explanação da palavra do Altíssimo, feche seus olhos. Vamos orar. Vamos nos ligar com Cristo, porque essa palavra que vai ser ministrada essa noite, Deus vem falando comigo há muito tempo. A presença de Deus nesse local é real. Você vai sentir aí na sua casa. Feche seus olhos. Senhor Deus de amor, Deus de graça, estamos aqui diante de Tua presença, Pai. E queremos neste momento que não seja o homem, que não seja eu, mas que seja a Tua voz que alcance cada vida, Pai. Que seja a Tua voz que alcance cada lar, Pai, pois precisamos escutar a Tua voz. Precisamos escutar o que tens a falar conosco. Precisamos descansar em Ti, Senhor. Então, nessa hora, estamos aqui, Pai. Fala que queremos ouvir a Tua voz. Amém? Meus irmãos, a mensagem dessa noite, ela é baseada em uma expressão comumente usada. Que expressão é essa, você me diria? A expressão é: você sabe com quem está falando? Sim, essa expressão. Você aí em casa, cutuca quem está do seu lado e pergunta: você sabe com quem está falando? Vamos, marido, aproveita. Essa é a oportunidade para você perguntar para sua mulher se ela sabe com quem está falando. Perguntou? Tudo na paz agora. Então hoje estamos baseando nessa expressão: você sabe com quem está falando. Essa pergunta, ela pode ser entendida de várias maneiras. A primeira delas que veio à minha mente é quando ela é usada de uma forma intimidativa. Intimidativa? Sim! Normalmente quando supostas autoridades, quando pessoas que se acham melhores que outras, não é? De repente por sua condição social, por seu status, é parado em uma blitz, é questionado. Normalmente qual é a primeira pergunta? Você sabe com quem está falando? Sim, de uma forma intimidativa. Por quê? No Brasil nós temos aquele velho costume da senzala e casa grande, não é? De achar que somos superiores aos outros, de achar que sempre estamos por cima, de achar que sempre mandamos, quando na verdade, quanto maior a posição, maior é o serviço. Quem nos ensinou isso? O próprio Cristo. Certa vez ouvi um professor da USP dizer algo que me chamou muito a atenção. Ele falou que como se diz, desculpa que você pode ter para falar, você sabe com quem está falando? É se você estiver no estágio terminal de Alzheimer, porque realmente você não sabe quem é. Então a primeira acepção é essa, a forma intimidativa. A segunda acepção é como uma forma de defesa agressiva. Defesa agressiva? Sim. Você já viu que quando estamos realizando algo que não convém, que estamos realizando algo que não é correto, se nosso superior, nosso pastor, nosso pai, nossa esposa, vem nos questionar, normalmente o que a gente fala? Ei, espera aí. Você sabe com quem está falando? Devagar aí, não é? Ou seja, como uma maneira de defesa agressiva. E um último posicionamento para essa expressão que eu quero trazer aos irmãos é como uma demonstração legítima de autoridade. Sim, por vezes nós utilizamos essa expressão de uma forma legítima e com autoridade. Um pai corrigindo um filho. Lá em casa eu tenho uma turminha, né? Bem tranquila. E de vez em quando eu tenho que pegar o maior, não é, Jesusinho? E falar: vem cá. Você sabe com quem está falando, meu filho? Você sabe aqui quem é o pai e quem é o filho?
Tudo de maneira comedida. Às vezes uma autoridade pública, um juiz, um promotor, um policial, tem que dar uma enquadrada assim no cidadão e falar: ei, se acalma, rapaz. Olha com quem você está falando. Mas quando vemos essas três acepções, nós vemos que tem uma coisa em comum nelas. É preciso ter o quê? Autoridade para utilizá-la. É preciso ser alguém, não é? E em primeiro lugar, essa expressão por conter uma carga de autoridade, de superioridade, de poder. Será que você, meu irmão, será que nós podemos utilizar essa expressão? Você sabe com quem está falando? Quando eu estava meditando nessa palavra, que falou muito à minha vida, Deus tocou no meu coração e falou: ei, vamos fazer uma coisa? Vamos ver quem você é, para ver se você pode usar essa expressão. E aí eu me debruçando na palavra, buscando, lendo livros para saber quem eu sou ou o que eu sou, não sei, né? Encontrei uma coisa muito interessante. Preste atenção, meu irmão. Se estivéssemos na igreja, eu ia falar: olha no retroprojetor, solta aí, Davi. Mas como não estamos, eu vou te chamar agora para a gente fazer uma viagem. Aproveita que você está preso em casa e vamos viajar. Sim, feche seus olhos e veja essa reflexão que eu peguei de um filósofo brasileiro da atualidade, Dr. Mário Sérgio Cortella, sobre o nosso lugar no mundo. Feche seus olhos agora. Escute o que eu vou falar e só abra quando eu estralar os dedos, combinado? Vamos lá. Feche os olhos. Estamos em um universo com 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, que é a Via Láctea, que tem por volta de 250 bilhões de estrelas. E uma dessas estrelas é o Sol, que é uma estrela anã. E em volta desse Sol, que é o nosso Sol, tem 9 planetinhas. Um desses planetas é a Terra. Nesse planetinha existe uma coisa chamada vida. A ciência calcula que haja mais de 3 milhões de espécies diferentes. E uma delas é a humana, o Homo sapiens. Essa espécie tem agora 7 bilhões e 700 mil habitantes. E um deles é você. Abra o olho. Ou seja, meu irmão, quem sou eu? Quem é você? Lendo de uma forma diferente. Veja, você é um indivíduo entre outros 7 bilhões de indivíduos, de uma única espécie, dentre 3 milhões de espécies, pertencentes a um planeta, que é somente um, que gira em torno de uma estrelinha, que é o Sol, que está a 250 bilhões de outras, compondo uma galáxia entre outros 2 trilhões de galáxias. Por isso, quem é você? Quem sou eu para achar que posso subjugar meu irmão? Para achar que posso levantar o nariz para alguém? Ah, não, irmão Jesus, pelo amor de Deus. Eu estou aqui numa live, reuni minha família, eu quero uma mensagem de esperança, de vida. E você vem dizer que eu não sou nada? Isso! Eu vim dizer que você, que sou eu, não somos nada. Você ficou impactado com essa reflexão? Olha que quem está fazendo ela com você sou eu. Imagina Jó. Lá no livro de Jó, o próprio Deus fez essa reflexão com ele. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 38. Veja lá, Jó, capítulo 38. Do capítulo 38 ao capítulo 41, Deus faz essa mesma reflexão com Jó. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem,
pois eu te perguntarei e tu me farás ouvir. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E aí vão versículos, capítulos, Deus dando uma verdadeira surra em Jó. E quem era Jó? Jó era um homem íntegro. Olha lá no capítulo 1 de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, se Deus questionou isso a Jó, imagine conosco. Como diz aí a turma, Deus tirava onda por conta de Jó. Jó estava lá tranquilo, sossegado. E o diabo vem de rodear a terra e Deus fala, olha lá, olha o meu servo Jó. Oh meu Deus, não podia ter deixado o Jó quieto, né? Mas você veja, se com Jó Deus falou, fica em pé como homem que eu vou te mostrar que você não é nada. E comigo e contigo. É impactante, mas tem um lado bom. Em Jó, capítulo 42, no versículo 1, veja, então respondeu Jó ao Senhor. Versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E no versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meu irmão, quando reconhecemos que não somos nada, quando reconhecemos que não tenho nenhum poder, os nossos olhos se abrem. Você está entendendo, meu irmão? Não tem por que se preocupar com o coronavírus. Não tem por que se preocupar com o desemprego, com o corte de salário. Eu e você não somos nada. Mas nós estamos na mão daquele que é tudo. Daquele que tudo faz por nós. Daquele que firmou o mundo. Creia, meu irmão. Mas agora avançando. Agora que vemos que não temos qualquer autoridade, que não somos nada, não temos autoridade vinda de nós mesmos para dizer, você sabe com quem está falando? Eu quero lhe apresentar alguém que tem essa autoridade. Sim, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está, meus irmãos. Aqui está quem tem autoridade para falar. Vocês sabem com quem estão falando? Aqui Cristo usou essa pergunta de uma forma educada. Porque Cristo não invade, não arromba. Ele tem jeitinho. Olha, ele falou, quem diz o povo que eu sou? Vós. Quem dizeis que eu sou? Já Deus lá com Jó não pegou leve não, falou, fica em pé que eu vou te mostrar quem eu sou. Mas essa noite o Senhor está perguntando, e vós, quem dizeis que eu sou? Para responder essa pergunta, meu irmão, primeiro nós temos que conhecer acerca de quem está falando conosco. Se nós pensamos que sabemos com quem estamos falando e cremos acerca de quem estamos falando, será que nós conhecemos a ponto de não confundir a sua voz? Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, nós temos uma história que é amplamente conhecida. Quando o Senhor chama Samuel, chama por 3 vezes e ele não entende que é o Senhor que está chamando. Ele conhecia o Senhor? Ele estava onde, Samuel? Samuel, se você for olhar lá no versículo 1 do capítulo 3, 1 Samuel, diz que ele servia ao Senhor. Ele não estava na rua, ele não estava num pagode, ele não estava num escárnio. Ele estava todo dia servindo ao Senhor, mas mesmo assim, quando o Senhor lhe chamou, ele não conheceu a voz de Deus. Meus irmãos,
Muitas vezes estamos na igreja, dizemos que servimos ao Senhor e até servimos como Samuel. Mas quando Deus fala conosco, nós não escutamos sua voz, nós não o entendemos, porque temos que ter o quê? Intimidade. E hoje, meu amigo, e hoje, meu irmão, mais do que nunca diante desse cenário de pavor, de pânico que muitos querem botar, você deve saber escutar a voz de Deus, a voz que te acalma, a voz que te dá direção, a voz que te dá paz. Então, vindo aqui, meu querido, quando conhecemos a Deus e deixamos de ser servos dele, nós nos tornamos o quê? Como está lá em João 15:15, amigos. Mas conhecer a Deus aqui é numa perspectiva diferente. Conhecer a Deus aqui é saber quem Ele é em nós e quem nós somos nele. Sim, não é aquele conhecimento contemplativo, de saber que Deus é, de saber que Deus está. É aquele conhecimento íntimo, é aquele relacionamento íntimo com Deus, meu irmão. A palavra de Deus, quando usa aqui no texto, a palavra conhecer a Deus é no mesmo sentido do conhecimento do marido com a mulher. É um conhecimento sem véu, um conhecimento desnudo, um conhecimento profundo de intimidade com Deus. E esse Deus que tudo é, que tudo pode, Ele quer ter essa intimidade conosco, que nada somos. E nesse texto que lemos lá no livro de Mateus, Cristo questiona os seus discípulos para saber quem Ele é. Veja que primeiro Ele chama numa perspectiva humana, numa perspectiva natural. Olha aí, no versículo 13. Quem diz o povo ser o filho do homem? E a resposta foi: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. A resposta aqui foi natural. A resposta aqui foi do homem natural. Mas Deus não quer essa resposta. Deus quer a resposta do homem sobrenatural, do homem espiritual, pois o homem espiritual, para discernir as coisas espirituais, tem que ser espiritual. E o povo, a massa, só via o natural. Havia um nível de conhecimento de Jesus, meu irmão, totalmente razoável. Sim. Mateus 16, versículo 15. Cristo chama a pergunta para um nível sobrenatural. No versículo 16, a resposta é sobrenatural. O que você crê hoje, meu irmão? O que você está crendo hoje? Está crendo no natural, no que você está vendo? Ou no sobrenatural? Quem é Cristo para você? Podemos estar numa estrutura religiosa, totalmente pró-Jesus. Eu gosto de Jesus, eu amo Cristo, eu peço, Ele responde, Ele atende minhas necessidades. Mas estamos sendo totalmente desfavoráveis a Cristo. Veja a resposta. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é aquele que foi ungido. Sendo o primeiro, Ele foi ungido para ser o último. Sendo o primeiro, Ele foi ungido para se doar. Deixou toda a sua glória, deixou toda a sua majestade para servir. E eu, e você, estamos sendo como Cristo. Estamos servindo. Ou só queremos Jesus porque é bom estar com Ele. Mas não queremos Cristo porque Cristo prega o quê? A não poupança. Cristo prega a entrega. O que estamos escolhendo hoje? Cristo não quer que nós nos poupemos. Cristo quer que vivamos com Ele, por Ele, para Ele, que sejamos Cristo com Cristo. Não. Primeiro diz que eu não sou nada, agora diz que eu virei Cristo. Meu irmão, ser Cristo com Cristo é viver para servir.
é viver para ajudar o próximo, é viver para ajudar o seu irmão. Ele é o nosso Salvador porque é Cristo. Seu Salvador é Cristo e Ele é o Senhor. E nós verdadeiramente somos salvos quando decretamos como Senhor de nossas vidas. Quando Ele nos salva de nós mesmos. Quando nos salva daquilo de mais ruim que temos, que é querer ser o primeiro. Quem quis ser o primeiro? Satanás. Mas quando nós entregamos verdadeiramente para Cristo, não temos com o que nos preocupar. Não temos com o que ter preocupação, porque Ele dirigirá tudo. E agora, meu irmão, que sabemos quem é Cristo, que Ele tem o poder de fazer a pergunta, você sabe com quem está falando? Nós temos que desenvolver um conhecimento mais profundo com Ele. Nós temos que entrar no sobrenatural. Devemos buscar uma intimidade para realmente conhecê-lo e saber discernir sua voz. Veja lá a história de Samuel. Samuel servia ao Senhor. Abra 1 Samuel capítulo 3. Vamos comigo. Nós vemos Deus falando com Samuel. 1 Samuel capítulo 3 diz que o jovem Samuel servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor e não conhecia a voz de Deus. Meu irmão, o Senhor chamou Samuel. Não foi? Chamou uma, chamou duas, chamou 3 vezes. Imagina um menino de 12, 13, 14 anos escutando uma voz de madrugada. Saiu correndo para ver o que era. Até que ele olha e diz, fala o seguinte, Samuel. Responde, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor chama a Samuel dentro do seu quarto. E ele sai do quarto buscando outra voz. Ele sai do quarto buscando outra voz porque não tinha intimidade com Cristo. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos escutando vozes que vêm de fora, vozes que não são de Deus por falta de intimidade. Na nossa vida, o fato da voz de Deus chegar até nós não vai fazer com que a voz lá que vem de fora se afaste. Já pararam para pensar uma coisa? Que toda vez que Deus fala conosco, nós olhamos para trás, nós queremos escutar outra voz. Deus fala, eu vou te abençoar. Você fala, mas Senhor, olha como está minha casa. Deus fala, eu vou... Mas chega, meu irmão. Cria intimidade. A voz de Deus é o mais importante para você nessa hora. É mais importante que a voz do passado. É a voz de Deus que te apresenta o presente e te aponta um futuro. Creia, meu irmão, nessa voz que quer ter intimidade contigo. Aqui nós vemos que Samuel diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não sejamos como Eli. Ele tinha conhecimento, ele ouvia, conhecia a voz de Deus, mas não seguia. Pior do que não ouvir é ouvir e não seguir a voz de Deus. O que Deus tem te falado? Do que Deus tem mandado você se afastar? Que posicionamento o Senhor tem te pedido? E você finge que não escuta. Ah não, Senhor, não. Isso não. Ah não, Senhor, por favor, eu gosto tanto disso. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É isso que temos que dizer essa noite. Saber, meu irmão, não vai transformar você. Saber da voz de Deus, escutá-la, é entrar no caminho, é ter intimidade, é relacionar-se com Cristo. A voz do Senhor é a coisa mais importante, é o que vai te mudar. Samuel ficou naquela. Aqui está mais quente do que um campo de futebol, meu irmão. Esses holofotes, me corrijam, especiais estão me derretendo. Mas vamos lá. Samuel ficou naquela. Entro ou não entro? E agora ele me disse que é o Senhor que está falando.
Sabe por que muitas vezes você fica nessa dúvida? Se vai entrar, pode trazer aqui, regra 3. Obrigado. Sabe por que muitas vezes ficamos nesta dúvida? Se vamos entrar ou não vamos entrar no nosso quarto para ouvir a voz de Deus? Porque quando você entrar, você vai ter que fazer uma escolha. Quando você entrar no seu quarto, você vai ter que ter uma renúncia. Você vai ter que renunciar primeiro para ouvir a voz de Deus. Mas Samuel não temeu, Samuel falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Na noite anterior, meu irmão, entrou naquele quarto um menino. Na manhã seguinte saiu um profeta. Na noite anterior entrou a dúvida. Na manhã seguinte saiu a certeza. Entra no teu quarto hoje, meu irmão. Deixa Cristo falar contigo. Deixa Ele revelar os mistérios. Sai dessa vida natural. Entra no sobrenatural. O segredo, a esperança para todo esse caos está na voz de Deus. Está na voz de Deus. Meu irmão, e hoje a reclamação que nós mais temos é a seguinte: eu não ouço mais a voz de Deus. Vocês já viram isso? Ah, meu irmão, eu oro. Parece que o céu é de bronze, meu clamor não sobe. Deus fala todos os dias. Deus fala a todo momento. Deus fala a toda hora. É nós que não estamos escutando. Meus irmãos, no serviço onde eu estou agora, não sei por quanto tempo estarei ou se vou aposentar lá, mas eu faço vários cursos. E um curso que eu fiz foi muito interessante. Um tal de programação neurolinguística. Fiz com o maior especialista do Brasil. Um trem importante. Muito importante. Mas sabe o que ele fazia nesse curso? Parece que ele pegou Mateus, Marcos, Lucas, João, via como Jesus se comportava e dava aula. Mas teve um fator desse curso que eu quero trazer aqui pra gente. Que quando ele falou, eu falei, tá aí. Tá aí, eu vou aplicar esse curso para poder ouvir a voz de Deus melhor. Porque para ouvir, você tem que ter o quê? Comunicação, não é? E aí ele disse nesse curso os 5 elementos da comunicação. E eu trago aqui que nós podemos aplicar para ouvir a voz de Deus. O primeiro elemento é o seguinte: o emissor. Quem fala? O nosso emissor é quem? Deus. O segundo elemento, o receptor. Para quem se fala? Nós. Deus, o emissor, fala ao receptor que somos nós. Terceiro elemento da mensagem, o conteúdo que o emissor quer entregar ao receptor. Qual é o nosso conteúdo? A palavra. Deus fala, meu irmão. Deus fala por profeta, por sonho, visão, revelação, pelas irmãs do círculo de oração, sim. Mas sempre nós temos que ir aonde? Na palavra. Quando acabar essa live, abra a palavra e vê se o que eu disse está correto. Porque a mensagem, que é o nosso terceiro elemento, é a palavra. O quarto é o quê? O código. Então vamos lá, o primeiro elemento. Anota aí. Anota aí, a pastora Loide está ali anotando tudo. Primeiro, emissor. Segundo, receptor. Emissor, Deus. Receptor, nós. Terceiro, mensagem, a palavra. O quarto elemento, o código. O idioma pelo qual o emissor revela a mensagem ao receptor. Meu irmão, de Gênesis até Apocalipse, qual é o código de Deus? Qual é o idioma do Senhor? É a santidade. Deus é santo. Não é Ele que deixou de falar, somos nós que mudamos o código.
Somos nós que mudamos o idioma. Sede santo porque eu sou santo. Ei! O que tenho que fazer? Muda o idioma. Muda o idioma. Eu tenho que mudar o idioma. Você tem que mudar o idioma. É o idioma da santidade. Vamos voltar a ouvir a voz de Deus. Porque o Senhor fazia no passado, falava no passado. No passado será qual era o teu idioma? Vamos mudar o idioma. E o quinto elemento, você veja aqui ainda dentro de código do idioma, o sacerdote Eli mudou o idioma, não foi? Vamos para o quinto elemento. O quinto elemento é ruído. Já está dando uma hora aí? Certo. O quinto elemento é o ruído. Então, para uma comunicação perfeita com Deus, emissor, Deus, receptor, nós, mensagem, a palavra. Quarto, código, o idioma pelo qual o emissor revela a mensagem ao receptor, santidade. E o último elemento, ruído. Não pode ter barulho na comunicação. É um elemento que atrapalha o entendimento. Quanto mais longe você vai de Deus, mais vai entrar ruído. Mais vai entrar barulho. Eu dou um exemplo meu. Normalmente quando eu vou ao mercado com a primeira dama, o que acontece? Eu já não enxergo bem, né? E aí imagina você em um atacadão lotado, você está no fim de um corredor, a abençoada de Deus está lá no fim do outro corredor e faz assim para você. E aquele barulho todo. Eu, para não criar problema, eu o joinha, né? Dou legalzinho. Depois, quando ela me encontra, ela fala, você pegou o macarrão? Eu mostro que boa. Né? Ou seja, o ruído. Não tem como você ouvir a voz de Deus com a distância que você está dele. Não tem como. Quanto mais longe se vai, mais espaço deixa e o ruído entra no nosso meio. Não pense que vamos ouvir a voz de Deus ficando longe dele. Nós damos prioridade para tudo. Não é? Damos prioridade para tudo, menos para ouvir a voz de Deus. Mas vamos aproveitar esse momento para nos aproximarmos de Deus, para tirarmos o ruído, para estarmos mais juntos, porque Deus está nos dando esse momento para não termos mais desculpa de não estar escutando sua voz. Vamos afastar todos os ruídos. Você é daquilo que você está cheio. Você está cheio do quê? Do natural? Você está cheio do quê? Do desespero? Ou você está cheio de Deus? Você está cheio de esperança? Você está cheio de vida? Elimina o ruído e se aproxima de Deus. Para sair da igreja, já viu? Faz uma força tremenda, inventa desculpa para não estar aos pés do Senhor. Mas para se aproximar do Altíssimo, é uma dificuldade. Para tirar o ruído. O problema da vida é que não sabemos onde é o nosso quarto para tirarmos o ruído. O problema é que não estamos entrando no nosso quarto, abandonando as vozes que vêm de fora e falando, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Sabe por quê? Quando você disser isso, você vai romper com muita coisa. O menino Samuel, quando ouviu a voz de Deus, o que ele fez no outro dia? Teve que falar para Eli que ele ia ser o quê? Aniquilado. Muitas vezes, quando ouvimos a voz de Deus, nós não vamos dar apenas boas novas, mas é preciso estarmos juntos a Deus. Deus atrai, mas quem decide é você. Um relacionamento requer comunicação. É preciso que tiremos tempo para ter intimidade com Deus. É preciso que tiremos tempo para ter intimidade com aquele que olha para o teu problema e diz, ei, é esse teu problema? Você sabe quem está falando? Não, mas
Você sabe quem está falando? Estou ficando sem... Você sabe quem está falando? Creia, meu irmão. Lá na frente eu apontei, eu mostrei, nós não somos nada. Não há por que ficar angustiado. Descansa. Como a irmã Érica cantou no início. Descansarei. Descansa, pois Ele é Rei. Ele é Senhor absoluto. E essa semana eu digo que vai ser diferente. Eu profetizo que você vai ter escape. Eu profetizo que vai vir o pão. Eu profetizo que vai vir o emprego. Creia em nome de Jesus. Por fim, quando sabemos e temos a intimidade com aquele que fala conosco, a expressão "você sabe com quem está falando", nós também mudamos o nosso vocabulário. Nós mudamos a forma de fazer a pergunta porque nos tornamos servos, humildes, ajudadores. E nós agora falamos com a seguinte expressão. Não falamos mais "você sabe com quem está falando", e sim "você sabe em nome de quem eu estou falando", em nome de Jesus. O Cristo, o Todo-Poderoso. Creia, meu irmão. Creia que em nome de Jesus, a partir de hoje, tudo vai mudar em tua vida. E agora, antes de fazer a oração final, eu quero chamar aqui a irmã Érica, me auxiliar aleatória. Irmã Érica, venha. Ela vai entoar um louvor. Eu quero que você feche seus olhos. Esse louvor diz o que Deus fala sobre você. Escuta a voz do Senhor. Escute nesse momento o que Ele fala acerca de você. E após voltaremos para orar pela tua vida. Irmã Érica. Aleluia. Que palavra abençoada, né, meus amados? Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração através dessa canção. Feche seus olhos e escute essa canção. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a
sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia. Que você possa crer naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E busque Ele de espírito e verdade, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Amém, meu amado? Amém. Que louvor abençoado. Vem cá, minha pastora, para fazer oração. Então vamos lá. Agora feche seus olhos. Senhor Deus de amor, Deus de graça, te louvamos, Pai, por tudo que tem ministrado em nossas vidas, Pai. Te louvamos porque Tu dizes coisas boas a nosso respeito. Te louvamos porque os Teus pensamentos são bem melhores do que os nossos e Teus caminhos também, Senhor. Agora ajuda-nos, Senhor, a criar intimidade contigo, a aproveitar esse momento de sossego dentro do lar, de estar dentro de casa, meditando na Tua palavra, estreitando os laços contigo e crendo no Teu agir. Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, decretamos a cura em Teu nome, no nome daquele que diz: você sabe com quem está falando, enfermidade, você sabe com quem está falando, desespero. Muitas pessoas nesse isolamento pensam coisas más, coisas ruins, mas nesse momento creia no que Deus diz sobre você. Em Teu nome, Pai, te louvamos por este culto, te agradecemos e te rendemos glória por mais essa oportunidade. Em Teu nome, Jesus. Amém. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.